O mundo está prestes a presenciar uma virada histórica. Com Marco Rubio assumindo o cargo de secretário de Estado dos Estados Unidos, uma nova era começa hoje, e não é apenas para a China, mas para todos os regimes autoritários que há anos sufocam suas nações com censura, opressão e tirania. O governo de Donald Trump está pronto para colocar fim à hegemonia da China, à ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela e aos regimes de terror que ainda persistem em Cuba, na Nicarágua e agora com o Brasil entrando no radar, por causa das ações do desgoverno Lula. A luta pela liberdade ganhou um novo campeão. Marco Rubio, filho de imigrantes cubanos que fugiram da perseguição comunista, tem agora o poder em mãos para reescrever as regras do jogo, enfrentando aqueles que oprimem seus povos e colocam o mundo em risco. Hoje, ele mandou um recado direto. A China não vai mais dominar a economia global e os dias de Maduro e seus aliados estão contados. Mas antes de entrarmos nos detalhes bombásticos dessa história, quero pedir que você deixe seu like, comente sua opinião e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. É hora de levarmos essa mensagem adiante e mostrarmos que o mundo não ficará mais refém de ditaduras e monopólios. Marco Rubio assume o controle. Hoje, Marco Rubio foi oficialmente empossado como o novo secretário de Estado dos Estados Unidos, e seu discurso não poderia ter sido mais claro. O domínio econômico da China está com os dias contados. Rubio ressaltou que os Estados Unidos não podem continuar sendo reféns de um regime que monopolizou indústrias inteiras, desde a tecnologia até os minerais raros essenciais para a economia global. Por décadas, a China consolidou seu monopólio, explorando mão de obra barata e usando sua influência para manter países dependentes. Rubio já liderou esforços no passado para reduzir essa dependência, e agora, no comando da diplomacia americana, ele promete medidas drásticas para proteger os interesses dos Estados Unidos e de seus aliados. Uma nova estratégia global. Mas a China não é o único alvo de Rubio. Em seu discurso, ele deixou claro que não há espaço para regimes autoritários na nova ordem mundial. E aqui entra a América Latina, Venezuela, Cuba e Nicarágua. Ele mencionou que o governo Maduro está prestes a cair e que os esforços dos Estados Unidos para restaurar a liberdade na região serão intensificados. A conexão pessoal de Rubio com essas lutas não é coincidência. Seus pais, que escaparam da perseguição comunista em Cuba, moldaram sua visão política. Ele entende o que é viver sob um regime opressor e deixou claro que o governo Biden pode ter ignorado essas questões, mas o governo Trump não o fará. O Brasil entra no radar agora. Falando do Brasil, as coisas ficaram ainda mais tensas. O ex-estrategista da Casa Branca, Steve Bannon, declarou recentemente que fará um pedido formal a Marco Rubio para cancelar os vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial o de Alexandre de Moraes. Isso ocorre após Moraes ter impedido que Jair Bolsonaro participasse da posse de Donald Trump. Bannon acusa o desgoverno Lula de apoiar medidas antidemocráticas e de seguir uma linha autoritária semelhante à de regimes como o de Maduro. O pedido de Bannon inclui sanções severas contra o Brasil, que podem ir desde o aumento de tarifas comerciais até a restrição de acordos bilaterais. Marco Rubio, que já havia tentado emplacar medidas contra o STF no governo Biden, agora tem o poder e o apoio de Donald Trump para transformar essas propostas em realidade. A mensagem é clara: quem flerta com ditaduras e censura vai enfrentar as consequências. Fim da ditadura de Maduro e seus aliados. Voltando à Venezuela, a ditadura de Nicolás Maduro está com os dias contados. Rubio mencionou que os Estados Unidos irão intensificar o cerco econômico e diplomático contra o regime, garantindo que a liberdade retorne ao povo venezuelano. O mesmo vale para Cuba, onde o regime que há décadas oprime a população está mais isolado do que nunca, e para a Nicarágua, onde Daniel Ortega já enfrenta uma pressão internacional crescente. Rubio destacou que esses países têm algo em comum: o apoio mútuo a práticas antidemocráticas e a tentativa de exportar suas ideologias autoritárias.
Com o governo Trump de volta ao poder, ele prometeu endurecer as sanções e ampliar o apoio a movimentos pró-democracia nesses locais. A nova era de Donald Trump e Marco Rubio. A parceria entre Donald Trump e Marco Rubio promete ser um divisor de águas. Trump, conhecido por sua postura firme, encontrou em Rubio a barra que vai executar sua visão de um mundo mais justo e menos dependente de regimes autoritários. Preparem-se, porque o Congresso dos Estados Unidos está prestes a lançar uma ofensiva sem precedentes contra regimes autoritários que ousam silenciar vozes e censurar a liberdade de expressão. Com a maioria republicana alinhada ao governo de Donald Trump, medidas drásticas estão em andamento para enfrentar ditaduras que insistem em calar seus cidadãos e até mesmo influenciar além de suas fronteiras. E o Brasil, sob o desgoverno de Lula, está na mira. Projetos de lei em foco. A deputada republicana Maria Elvira Salazar, representante da Flórida e presidente do Subcomitê para o Hemisfério Ocidental, apresentou recentemente um projeto de lei intitulado Sem Censuradores nas Nossas Praias. Essa legislação visa barrar a entrada nos Estados Unidos de autoridades estrangeiras que, em nome de seus governos, violem a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão. Salazar destacou nominalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Alexandre de Moraes, como um dos principais alvos dessa medida. Ela afirmou que Moraes tem sido um vanguardista no ataque internacional à liberdade de expressão, citando casos em que decisões judiciais brasileiras afetaram diretamente plataformas de mídia social e figuras públicas, incluindo o empresário Elon Musk. Conteúdo dos projetos. O projeto de lei proposto por Salazar estabelece que qualquer estrangeiro que, atuando em nome de um governo, seja responsável por ações que violem a liberdade de expressão, conforme definida pela primeira emenda dos Estados Unidos, será impedido de entrar legalmente no país. Além disso, caso já esteja em solo americano, o indivíduo poderá ser deportado. Essa medida é uma resposta direta às ações de censura que têm ocorrido em diversos países, incluindo o Brasil, onde decisões judiciais recentes têm imposto restrições significativas à liberdade de expressão nas redes sociais. Salazar enfatizou que os Estados Unidos não serão um refúgio para aqueles que buscam silenciar vozes dissidentes e que a liberdade de expressão é um direito inalienável que deve ser protegido. Implicações para o Brasil e outros regimes autoritários. Com a maioria republicana no Congresso dos Estados Unidos, há um forte apoio para que essas medidas avancem rapidamente. O governo de Donald Trump, conhecido por sua postura firme contra regimes autoritários, vê nesses projetos uma oportunidade de reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com a defesa da liberdade de expressão globalmente. Para o Brasil, sob a liderança de Lula, essa iniciativa representa um alerta sério. As ações do ministro Alexandre de Moraes têm sido observadas de perto e a aprovação desse projeto de lei poderia resultar em sanções diretas contra autoridades brasileiras envolvidas em práticas de censura. Além disso, países como Cuba, Venezuela e Nicarágua, conhecidos por seus históricos de repressão à liberdade de expressão, também estão na mira dessas novas políticas americanas. O Congresso dos Estados Unidos está enviando uma mensagem clara e contundente. Não haverá tolerância para aqueles que buscam suprimir a liberdade de expressão. Com a liderança de Maria Elvira Salazar e o apoio da maioria republicana, os Cialcira estão prontos para tomar medidas concretas contra regimes e autoridades que violam direitos fundamentais. O mundo está mudando e aqueles que insistem em práticas autoritárias enfrentarão consequências severas. Essa aliança é uma mensagem clara para países que se alinham a práticas ditatoriais. A complacência acabou. O Brasil, sob o desgoverno Lula, pode estar entrando em uma zona de risco, principalmente se continuar a flertar com narrativas autoritárias e a ignorar a vontade popular. Conclusão. Hoje marca o início de uma nova era,
Marco Rubio, com suas raízes cubanas e sua visão de um mundo livre de monopólios e opressão, deu início a um movimento que promete mudar drasticamente o cenário global. A China, a Venezuela, Cuba, Nicarágua e até o Brasil estão no radar, e as ações começam agora. Se você concorda que está na hora de acabar com esses monopólios e regimes autoritários, deixe o like, comente e compartilhe este vídeo. Sua voz é essencial para ampliarmos essa mensagem e mostrarmos que o mundo não será mais refém da opressão. Até a próxima!